Um adversário de respeito. Para manter o 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão, o Cruzeiro terá que vencer o bicampeão São Paulo no próximo domingo. São Paulo, eu tenho um respeito muito grande pela instituição, pelo Muricy, pelos atletas que são vencedores, já há 2 anos aí vem vencendo, vem chegando na Libertadores também. E vai ser um jogo difícil e nós temos que se preparar adequadamente para esse jogo. Há 3 anos o Cruzeiro não derrota o São Paulo no Mineirão, mas neste Campeonato Brasileiro a equipe mineira venceu todas as partidas em casa. Domingo os 2 times vão estar frente a frente e uma dessas 2 escritas vai se apagar. Preparem-se, o atual campeão brasileiro vem aí mais uma vez. No Cruzeiro, todos são unânimes em dizer o São Paulo é um dos adversários mais difíceis deste campeonato brasileiro. E é bom os jogadores abrirem bem os olhos, porque se levarmos em conta as últimas 3 partidas entre as 2 equipes no Mineirão, o time paulista jogou como se estivesse em casa. Em 2005, São Paulo venceu por 3-2. Em 2006, ficou claro como é difícil enfrentar o tricolor paulista. O Cruzeiro vencia por 2-0 e ainda teve a chance de fazer o 3º gol. Rogério Ceni defendeu o pênalti e depois empatou o jogo com 2 gols. No ano seguinte, além de ter passado boa parte do campeonato, correndo atrás do time comandado por Muricy Ramalho, o Cruzeiro perdeu por 2-1 em Belo Horizonte. Realmente o São Paulo tirou vários pontos do Cruzeiro aqui dentro do Mineirão, mas acho que o momento é outro, o Cruzeiro vem atuando bem dentro de casa, vai ser um bom jogo. Até agora a equipe mineira está invicta em casa, foram 4 jogos no Mineirão, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. O São Paulo marca forte, é um adversário difícil de fazer gol, mas nós precisamos ultrapassar essas dificuldades e vencê-los. Iguais na quantidade de gols sofridos, diferentes nos gols marcados. Mas os números não entram em campo quando as 2 equipes se encontram. E a história não deixa dúvidas. Há 3 anos o Cruzeiro não derrota o São Paulo no Mineirão, mas neste Campeonato Brasileiro a equipe mineira venceu todas as partidas em casa. Domingo os 2 times vão estar frente a frente e uma dessas 2 escritas vai se apagar. Preparem-se, o atual campeão brasileiro vem aí mais uma vez. No Cruzeiro, todos são unânimes em dizer o São Paulo é um dos adversários mais difíceis deste campeonato brasileiro. E é bom os jogadores abrirem bem os olhos, porque se levarmos em conta as últimas 3 partidas entre as 2 equipes no Mineirão, o time paulista jogou como se estivesse em casa. Em 2005, São Paulo venceu por 3-2. Em 2006, ficou claro como é difícil enfrentar o tricolor paulista. O Cruzeiro vencia por 2-0 e ainda teve a chance de fazer o 3º gol. Rogério Ceni defendeu o pênalti e depois empatou o jogo com 2 gols. No ano seguinte, além de ter passado boa parte do campeonato, correndo atrás do time comandado por Muricy Ramalho, o Cruzeiro perdeu por 2-1 em Belo Horizonte. Realmente o São Paulo tirou vários pontos do Cruzeiro aqui dentro do Mineirão, mas acho que o momento é outro, o Cruzeiro vem atuando bem dentro de casa, vai ser um bom jogo. Até agora a equipe mineira está invicta em casa, foram 4 jogos no Mineirão, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. O São Paulo marca forte, é um adversário difícil de fazer gol, mas nós precisamos ultrapassar essas dificuldades e vencê-los. Iguais na quantidade de gols sofridos, diferentes nos gols marcados. Mas os números não entram em campo quando as 2 equipes se encontram. E a história não deixa dúvidas. Portugueses descobriram o Brasil e os centroavantes brasileiros estão usando Portugal para redescobrir o bom futebol. No Cruzeiro vem sendo assim. Vinho tinto português, nos altos montes da região de Lisboa. Bacalhoada, prato típico e bastante consumido no Brasil. Química perfeita e globalizada, que agrada aos paladares mais exigentes. Um dos fatores são os ingredientes, né? De primeiríssima qualidade, como o azeite, o bacalhau. Você só encontra isso lá. Ou então importa, como é o nosso caso. Além da culinária servida em Portugal e bastante apreciada por aqui, jogadores de futebol importados de lá têm se transformado no prato principal em vários clubes do país. Mas ao contrário do que parece, eles não são portugueses, e sim brasileiros, que com o tempero conquistado no velho continente voltaram bem mais eficientes.
É o caso do atacante Alexandro, que não foi tão bem na primeira vez que passou pelo Cruzeiro há 3 anos. Em 2006, foi negociado ao Sporting de Portugal e se recuperou. No retorno ao clube brasileiro, Alexandro deixou sua marca na reestreia contra o Internacional no Mineirão. O caminho trilhado pelo atacante Weldon se pareceu e muito com o de Alexandro, que está nos Emirados Árabes. Depois de passar pelo Cruzeiro em 2005, o jogador fez uma temporada no Belenense, outro clube da cidade de Lisboa. O Weldon não jogou na dele, foi sacrificado no ataque, mas ao voltar ao Cruzeiro, se sentiu em casa e marcou 2 vezes na reestreia contra o Figueirense diante da torcida. 10 meses de sacrifício em campo e muito aprendizado. Portugal é um país maravilhoso, né? E vista dos outros que eu já fui, na Arábia é doído. O país da bandeira verde e vermelha é sem dúvida pé quente em todos os sentidos. Jogar lá melhora até o rendimento aqui. E bota mais confiante, né? Porque ser vice-artilheiro num campeonato em português, com vários atacantes, Lietes, outros atacantes de seleção brasileira, você fica muito feliz. Você chega aqui no clube mais confiante, né? Para quem espera brilhar no Cruzeiro, uma passadinha no país do bacalhau, do vinho e do fado não faz mal a ninguém. Uma visita especial. Dinho, ex-jogador do Cruzeiro, apareceu na Toca da Raposa e relembrou uma história que viveu ao lado do amigo Adilson Batista. Hoje ele acompanha o futebol do banco, com o filho Vitor, de 2 anos, no colo, esperança da família de ir mais longe que o pai, mas sem cobranças. Dinho, ex-lateral direito do Cruzeiro, de 88 a 91, encerrou a carreira há 6 anos, mas a saudade daquela época não acabou. A gente vê os jogadores treinando aqui, o assédio dos torcedores, então isso é legal, isso é gostoso, o calor humano, né? Isso é muito importante. Dinho foi companheiro de Adilson Batista no Cruzeiro. A amizade entre eles surgiu nos gramados e dura até hoje. Combinamos de casar no mesmo dia e depois iríamos encontrar em Maceió, onde nós passamos a lua de mel, assim, ele com a esposa dele e eu com a minha, né? Uma visita, um apoio a quem, segundo Dinho, tem tudo para ser um dos maiores treinadores do Brasil. Que tal concorrer a uma camisa oficial do Cruzeiro e a um ingresso para o jogo contra o São Paulo? Entre em nossa página na internet e saiba como participar. globominas.com/Globo Esporte Minas. O Cruzeiro não sofreu gols em casa neste Brasileirão. Méritos de uma defesa sólida e de um goleiro inspirado. O time tenta quebrar um tabu contra o São Paulo. Uma vitória amanhã contra o São Paulo pode acabar com um jejum de 4 anos sem vencer o time paulista no Mineirão. O São Paulo vai muito bem no ataque. Nos últimos 3 jogos, a bola chegou aqui, na rede adversária, 10 vezes. Mas o time comandado pelo técnico Muricy Ramalho vai ter que jogar muita bola se quiser superar a defesa do Cruzeiro, que nas últimas 4 partidas não sofreu gols dentro de casa. Muito deste mérito é de quem fica debaixo desta trave. O goleiro Fábio tem se transformado numa muralha a cada jogo. Com elasticidade, frieza e muito reflexo, as defesas de Fábio têm salvado o time. A gente sabe que o São Paulo vem fora de casa bastante forte, teve a oportunidade de ganhar do Flamengo dentro do Maracanã. Então isso aí serve para nós estarmos cada vez mais atentos para fazer um bom trabalho, com bastante atenção e determinação para buscar o resultado.